Witch Online capítulo 561 Arena da Cidade da Lua na sala secreta, em algum lugar do Monte Picu. Depois de consertar o VR-headset e o laptop, Arthur percebeu o perigo da Legacy Company, fazendo-o lembrar de sua secretária, Emilia. Sabendo como era difícil administrar a empresa mais bem-sucedida do mundo, ele sabia que Emilia não estava se divertindo. O laptop mostrava os servidores da Legacy Company. Um deles permitia conectar-se à frequência de transmissão da Neostation, permitindo fazer seu próprio anúncio a qualquer momento. Em circunstâncias normais, seria impossível. No entanto, a influência de Arthur quebrou as fronteiras entre os países, permitindo-lhe fazer qualquer coisa. Vendo a guerra na internet, ele não podia permitir que a Legacy Company ficasse sob fogo por causa dele. Ele começou o Torneio dos Campeões sorrateiramente quando mudou a data entre a luta de Isaac e Causer. Era para ser um evento privado. Mas, ele estava constrangido atualmente. Viver neste lugar cheio de poeira tornava difícil lidar com qualquer incidente do Witch Online. Assim, muitos conseguiram revelar a existência do evento. Sem escolha, Arthur decidiu se comprometer para acalmar a indignação do público. A terceira etapa, que também era a etapa final, colocaria todos os sobreviventes da segunda etapa na mesma arena. A arena era em Muon City. Isso seria um espetáculo como nenhum outro, e foi criado como uma fonte de entretenimento para os deuses e habitantes da Cidade da Lua. Assim, somente eles poderiam assistir ao último evento. No entanto, agora seu compromisso era transmitir o evento ao vivo para todos. O problema era que ele não sabia como os deuses reagiriam a isso. A maioria gostava de privacidade e nunca gostou de humanos. Eles chamaram os residentes de Muon City de inumanos, a versão superior dos humanos. Embora eles não se importassem com a presença de inumanos, os humanos comuns eram diferentes, embora só pudessem assistir do mundo das 4 estações. No entanto, Arthur decidiu forçar seu relacionamento com os deuses para ajudar Emilia e seus outros funcionários. Toque, toque, toque. Seus dedos finos e longos dançavam pelo teclado. O pop-up de anúncio apareceu na tela, apenas um clique de iniciar sua transmissão. Havia outro problema com isso. A família Soldeat poderia bloquear seu sinal e encontrar sua localização atual. Assim, só havia uma maneira de evitar isso. Ai! Arthur limpou a garganta e se preparou para iniciar a transmissão. Ele tinha que explicar tudo com clareza e precisão em menos de 1 minuto. A transmissão, se durasse mais de 1 minuto, revelaria sua posição atual. Seu dedo pousou suavemente no mouse, um clique ressoando no espaço apertado. A tela mostrava seu rosto bonito e ligeiramente cansado. Abrindo a boca, ele falou com calma e confiança. Meu nome é Arthur Willingham, criador da Witch Online e Legacy Company. Meu súbito anúncio não anunciado é sobre o Torneio dos Campeões. A transmissão ecoou em todos os lares. Esta foi a primeira aparição pública de Arthur desde 1 ano atrás. Os dias não pareciam agradáveis para ele, com os cabelos esfarrapados e a pele suja. Emily e os funcionários da Legacy Company assistiram em silêncio, seus olhos ficando levemente úmidos com a aparição de seu glorioso líder. Todos sabiam do ocorrido há mais de 1 ano, o súbito desaparecimento da diretoria. No entanto, eles não achavam que Arthur era um assassino, pois o conheciam pessoalmente. E vários dias depois, um homem de terno começou a visitá-los, pressionando-os sobre Arthur. A aparência dele soou bandeiras vermelhas adequadas, tornando-os ainda mais seguros de que Arthur não era uma má pessoa. Os homens de terno continuaram seguindo-os em silêncio aonde quer que fossem. No entanto, os funcionários não eram amadores como os homens de terno pensavam. Todos eles passaram por um treinamento severo sob o conselho de Emilia enquanto ainda estavam no auge de sua popularidade. Eles conseguiram ver quando seguiam e, depois que pararam de seguir, os funcionários pressionaram Emilia a revelar a verdade. E a verdade era algo inesperado, e o respeito deles por Arthur só aumentava. Emilia observou como os lábios secos de Arthur se moviam para cima e para baixo, fazendo-a se sentir emocionada por ele estar vivo,
mas também triste por suas óbvias circunstâncias cruéis. O anúncio de Arthur continuou. Culpar minha empresa pelo não anunciado torneio dos campeões é errado, já que fui eu quem o criou, sem o conhecimento dos outros. Era para ser o torneio beta, também para dar aos deuses alguma fonte de entretenimento. Depois que o torneio acabou, eu me preparei para fazer todos os jogadores e humanos da nova geração escreverem um contrato que os proíbe de dizer qualquer coisa sobre isso. Porém, por falta de tempo, não tinha mão de obra ou tempo suficiente para fazer tal coisa. Assim, o conhecimento sobre o torneio vazou para o público. O público ouviu atentamente. Eles sentiram uma mistura de emoções. A raiva era uma emoção comum compartilhada por muitos. No entanto, essas emoções diminuíram depois de ver o estado de Arthur. Eles só podiam imaginar o quão ocupado ele estava. Então, Arthur mostrou um sorriso um pouco cansado. Para evitar que o fogo se espalhe, decidi fazer um acordo. A última etapa do torneio será transmitida ao vivo. Além disso, como mencionei, este foi o torneio beta. O verdadeiro ainda está por vir. Depois disso, o broadcast desligou repentinamente e o rosto de Arthur desapareceu de todas as telas de TV. O público olhou para a tela em branco com choque. No entanto, assim que os primeiros sons entraram em seus ouvidos, eles reagiram positivamente. Saber que a última etapa seria transmitida ao vivo causou uma onda de felicidade. Eles sabiam que apenas os melhores jogadores entravam na fase final. Enquanto alguns se sentiram insatisfeitos sabendo que o estágio atual era impossível de assistir, não importava, pois o estágio mais importante seria transmitido. Então, o conhecimento sobre o torneio real fez com que os corações batessem e as palmas das mãos suassem. A empolgação e o nervosismo não podiam ser contidos. Saber que haveria um torneio ainda maior no futuro deixou todos desesperados para ficar mais fortes e, talvez, um dia, eles estariam lutando lá. Emilia e os funcionários da Legacy Company continuaram em silêncio. Eles não podiam nem imaginar como seu chefe conseguiu sediar um torneio tão grande enquanto estava à beira da morte. Isso os fez lembrar novamente porque Arthur William foi escolhido como Legacy Carrier of Legendary King Arthur. Witch Online capítulo 562 Dragões Ocultos. O que quer dizer com não conseguiu bloquear o sinal? Lord Soldeat gritou dentro de seu escritório, destruindo a mesa. Vários funcionários do governo mantiveram a cabeça baixa em sinal de respeito e medo. O suor nublou suas visões enquanto tentavam explicar. Sir, Arthur sabia o que estava fazendo. Lord franziu a testa, fazendo sinal para que ele continuasse. O funcionário do governo engoliu em seco. Para bloquear o sinal, a frequência deve estar ativa por mais de 1 minuto. No entanto, Arthur parou de usar a frequência aos 59 segundos. Você não conseguiu nem bloquear a localização geral? Lord gritou com voz rouca. O funcionário do governo acenou com a cabeça trêmulo. Sim. Mas, a localização geral é a Ilha do Picu, que você já conhecia. Droga! Lord gritou e jogou itens voando pela sala. Os funcionários do governo se curvaram e decidiram deixar o escritório antes que qualquer um dos escombros voadores os atingisse. Bem jogado, Arthur. Tosse. Soltando uma tosse úmida, Lord sentou-se com olhos raivosos. Últimas notícias. A primeira aparição de Arthur em mais de 1 ano chocou o mundo. A última etapa e o próximo torneio. Fique atento e listaremos todas as teorias possíveis. A segunda etapa duraria mais 6 dias antes da tão esperada etapa final. Esta noite, vamos listar todos os melhores jogadores conhecidos do mundo e calcular suas chances de chegar à fase final. Rei, rainha, senhor e senhora. O alfa e os testadores beta, que são mais fortes. Em cada casa, as notícias de diferentes canais eram exibidas em cada TV. As discussões foram um pouco diferentes, mas todas giravam em torno do torneio dos campeões. O canal de notícias mais popular do mundo estava em um debate. No entanto, quase todos concordaram que a National TV era o canal preferido para obter as notícias mais interessantes e precisas. Atualmente, centenas de milhões de lares assistem à TV nacional.
O estúdio tinha uma mesa chique em forma de meia-lua sentada por 3 homens e uma mulher bem vestida. A pergunta que está na boca de todos ultimamente também deve fazer parte do torneio. Um homem de cabelos lisos bateu com a palma da mão na mesa, anunciando sua presença imponente para o público. Concordo, Lord Calzer e Wright, que podem não ser tão famosos para o público quanto para a comunidade dos melhores jogadores. Um homem ao lado dele disse, ajustando ligeiramente os óculos. Bem, entre os dois, Calzer definitivamente fará parte da última etapa, o que é uma notícia empolgante. A mulher gritou de emoção enquanto sorria brilhantemente. Concordo, concorda, Lord Calzer, cuja existência inteira está envolta em mistério, finalmente mostrará sua verdadeira proeza. No entanto, há uma coisa que eu não ouvi ninguém discutir. O homem de óculos atraiu a atenção de todos, os deuses. Eles também estarão assistindo, mas podem estar lá pessoalmente. O público arregalou os olhos em choque e realização. Esqueceram-se de que Arthur disse que o torneio era para o entretenimento de Deus. Que tipo de entretenimento seria se eles não estivessem assistindo pessoalmente? Está certo. Os deuses lendários. Eles são uma coisa rara em Witch Online. Um jogador comum não veria um deus mesmo depois de milhares de horas de jogo, enquanto até mesmo os jogadores mais fortes teriam sorte de vê-los uma vez. Certo, e tenho certeza que os adoradores ficarão mais animados com esta notícia. O homem de olhos vesgos disse, ganhando carrancas dos outros. Ele era notoriamente conhecido por ser um adorador e também semi-cultista. Ele admirava os deuses nórdicos como Odin e Thor enquanto desprezava o lobo destruidor de deuses, Fenrir. Os adoradores começaram a se tornar mais comuns depois que o anúncio dos deuses veio à tona. Os deuses míticos que viviam apenas em histórias e filmes eram realmente reais, trazendo uma nova onda de cultistas, religiões e adoradores. Não tenho certeza sobre vocês três, mas estou muito animado para ver a deusa Afrodite. As palavras do homem de cabelos lisos causaram risadas dos homens enquanto revirava os olhos da única mulher presente. Agora volte para o tópico. A mulher bateu com o dedo na mesa e continuou, e quanto a Wright, a possibilidade de ele entrar no estágio final. Baixo. O homem de cabelos lisos respondeu. Ele é forte, mas não é o melhor jogador. Tão baixo, disse o homem de olhos semicerrados. Atiradores são bons para longo alcance, enquanto são péssimos lutadores para curto alcance. Então tenho certeza de que Wright já está morto. O homem de vidro disse. Você ouviu o público, a chance de vermos o gosto de Calzer vs. Wright no torneio está abaixo. Agora, chega disso, eu tenho uma pergunta para vocês três. O homem de cabelos lisos se levantou da cadeira, circulou em volta da mesa e encarou todos. O resto olhou com curiosidade. O homem de cabelos lisos apontou para eles, perguntando, quem são os jogadores mais fortes, Lord ou King de Queen? O homem de óculos segurou os óculos, movendo-os ligeiramente para cima da ponte do nariz. Senhor e senhora. Eles têm Lord Calzer, Lord Mor e Lady Noelle. Discordo. O homem de olhos vesgos balançou a cabeça. Reis e rainhas têm o rei Xaxus, a rainha Elisa, a rainha Cecília e o rei Araun. Há mais jogadores de rei e rainha no top 10 do que Lord Ladies. A mulher acenou com a cabeça. Além disso, existem alguns mestres de guilda fortes. Com suas guildas, eles são uma força a ser reconhecida. Como o rei Michael, o rei Jonathan e a rainha Diana. O homem de vidro começou a discutir com eles. Depois que eles não conseguiram chegar a uma conclusão, o homem de cabelos lisos tossiu no punho, atraindo a atenção deles. Fácil agora. Mas concordo que Lord e Ladies são mais fortes. O homem vesgo e a mulher tentaram abrir a boca, mas ele imediatamente continuou. Porque há alguns jogadores de Lord e Lady que começaram a jogar mais tarde. Eles não se importaram com o jogo no começo, mas quando o anúncio veio, todos eles pularam. Eles tiveram 3 meses de atraso no início, mas ainda assim, eles já alcançaram o topo. A sala ficou em silêncio e o público começou a ficar do lado dele. Eles já apoiaram Lord Ladies por causa de Calzer. No entanto,
Havia uma minoria que sabia que não deveria subestimar reis e rainhas. Em cada lado, havia alguns dragões escondidos que mantinham um perfil discreto. No entanto, quando chegasse a hora, eles se revelariam os verdadeiros protetores da humanidade. Witch Online capítulo 563 Tempestade de Fogo Ding Ding. O céu acima do reino secreto brilhava majestosamente. Um grande texto apareceu, revelando que o segundo evento logo começaria. Segundo evento, tempestade de fogo. Tempestade de fogo. O círculo de fogo cercará duas florestas e continuará encolhendo até restar apenas as cavernas. Para sobreviver a esta fase, as duas duplas nessas florestas devem lutar e eliminar a outra. Se ainda houver duas duplas restantes quando a tempestade de fogo atingir as cavernas, ambas morrerão. Ding Ding, o evento começa agora. No último Ding, a tempestade de fogo apareceu e engolfou todo o reino. As árvores começaram a queimar, transformando-se em cinzas, e o belo gramado começou a queimar. Uma gota de suor escorreu pelo rosto de Zachari enquanto observava o fogo abrasador queimando sua floresta. Isaac ficou do lado de fora da caverna, olhando na direção de onde a tempestade de fogo havia terminado. Como dizia o texto, a floresta próxima parecia ser seu oponente. A tempestade de fogo circulou ao redor deles como um círculo de morte, fechando-se rapidamente. Zachari, acho que deveríamos. Bang! Isaac deu um passo para trás e um projétil afiado passou voando por seu rosto. Sem recuar, a bala teria feito um buraco significativo em seu crânio. Na floresta vizinha, um homem de rosto frio ajeitou os óculos enquanto semicerrava os olhos. Ele segurava um longo rifle de precisão com mira. Ele estava deitado em cima de um grande galho de árvore. Abaixo dele estava seu companheiro de equipe de cabelos escuros. Ir. O homem de rosto frio disse com seu habitual tom sem emoção. Certo. O homem de cabelos escuros disse com um revirar de olhos. Passar um tempo com essa pessoa de tom frio não foi divertido. Era como conversar com uma parede de tijolos ou observar a tinta secar. Talvez até esses fossem mais agradáveis. O homem de cabelos escuros estendeu a mão e uma lâmina apareceu em sua mão. A borda se curvou ligeiramente para baixo e a lâmina parecia bastante pontiaguda. Algumas pessoas podem confundi-lo com uma espinha tirada de algum animal pequeno. Enquanto o homem de rosto frio continuou disparando sua arma, o homem de cabelos escuros entrou na floresta inimiga, correndo direto para a caverna com uma intenção: trazer-lhes um pesadelo. Eles estão vindo, disse Zachari enquanto se escondia dentro da caverna. Isaac estava ao lado dele, balançando a cabeça. Passos estão se aproximando, o que significa que ele não é o tirador. Você pode cuidar dele enquanto eu mato o tirador? Claro, mas você pode fazer isso? Zachari perguntou com a curva de seus lábios. Não tenho certeza. Isaac puxou seu rifle de precisão Mosin Nagant, surpreendendo Zachari. Oh, você pode usar sua arma. Sorrateiro. Zachari sorriu ligeiramente. Pare de brincar. Eu sei que você também pode. Isaac olhou para ele, mostrando que sabia tudo o que havia escondido. Zachari sorriu inocentemente e encolheu os ombros. Quem sabe? Tanto faz. Isaac balançou a cabeça e colocou o dedo no gatilho. Quando os passos se aproximaram, ele saltou para fora da caverna, apontando o cano para o homem que se aproximava. No entanto, assim que ele piscou, tudo ficou escuro. Nas profundezas da escuridão, uma centopeia semelhante a um esqueleto com milhares de quilômetros de comprimento enrolou-se em torno da enorme montanha, quebrando-a. O que estou vendo? Isaac não podia acreditar que isso era real. A centopeia o fez lembrar de uma de suas memórias mais assustadoras, a coisa que se escondia nas profundezas da floresta do desconhecido. Bom. Então, Isaac foi derrubado quando alguém o abordou de lado. Depois de cair no chão, a escuridão desapareceu e o céu com uma camada de fumaça escura se revelou. Wright, acorde. Ele ouviu a voz de Zachari. Urg. Isaac esfregou a cabeça e se virou para Zachari. Para sua maior surpresa, Zachari atualmente lutou contra um homem de cabelos escuros,
bloqueando suas lâminas com garras de cor preta. O que aconteceu? Isaac cambaleou em seus pés. Ele ainda estava tentando reorganizar seus pensamentos. Zachari esmagou o pé no peito do moreno, empurrando alguns passos para trás. Não tenho certeza, mas assim que você saiu da caverna, você parou de se mover e murmurou algo estranho. Zachari disse e balançou suas garras de cor preta no homem de cabelos escuros. Quando as armas se chocaram, as faíscas voaram e o chão rachou. Foi ilusão? Isaac franziu a testa. Malandro. O homem de cabelos escuros cerrou os dentes quando foi empurrado para trás novamente. Porque meus pesadelos não estão funcionando em você. Oh, então essa é a sua habilidade. Zachari sorriu. Sorte minha. Sua habilidade é criar visões de pesadelos que deixariam seus inimigos paralisados. Bastante poderoso, mas, infelizmente, minha habilidade é o contra-ataque perfeito para isso. Bang! Um estrondo alto reverberou à distância. Isaac pulou para trás da árvore. A bala mal raspou a casca e voou até colidir com a parede de chamas que engolfou as florestas. Cuide desse atirador. Zachari gritou e deu um soco no rosto do homem de cabelos escuros. Depois de ser atingido pelo punho com garras, ele cambaleou para trás e tentou criar ilusões de pesadelo mais uma vez. No entanto, nada funcionou em Zachari. Era como se ele não tivesse nenhum medo. Zachari continuou cortando com suas garras, criando mais feridas no torso do homem de cabelos escuros. A barra de saúde continuou diminuindo rapidamente. O que aquele tolo está fazendo? O homem de rosto frio bufou baixinho, sentindo-se desapontado com seu fraco companheiro de equipe. Isaac ajoelhou-se no chão e pegou uma pedrinha. Mal tinha o tamanho de um polegar. Depois de rolar a pedrinha na palma da mão, ele a jogou para o lado esquerdo. No entanto, assim que a pedra voou, um estrondo alto ressoou e a bala atravessou como se fosse queijo maduro. A pedra era do mesmo tamanho da bala, mas ainda assim foi destruída pela precisão desumana do atirador. No entanto, o rosto de Isaac não mudou. Uma calma mortal mostrada em seus olhos mostrava sua confiança eterna em suas próprias habilidades. O ano que passou foi longo, cheio de aventuras e momentos perigosos. Durante esse tempo, Isaac continuou aprimorando suas habilidades de atirador. Embora na maior parte do tempo ele passasse lutando de perto, não era porque ele era melhor do que de longo alcance. Na verdade, era o contrário, ele fazia isso para praticar. Antes disso, ele passou mais de meio ano lutando a longa distância. Ao mesmo tempo, houve um boato de Deadly Sniper que vagava na cidade do sacerdócio. Ninguém sabia sua identidade porque ninguém podia vê-lo. Eles só caíram mortos. A verdadeira habilidade de Isaac floresceu durante aqueles tempos difíceis, e suas habilidades com o rifle de precisão podem ser consideradas divinas. Witch Online capítulo 564 Funeral da Floresta. O homem de rosto frio mudou ligeiramente de mira. O barril mostrava a árvore solitária, o esconderijo do jovem de cabelos brancos. Seu companheiro de equipe lutou bravamente contra Zachari, mas estava perdendo feio. Uou! Respirando lenta e constantemente, o cano parou de tremer e ele se preparou para atirar. A ponta do dedo roçou o gatilho, e então ele adicionou mais pressão. Lentamente, o gatilho se moveu e a bala começou a tremer. Hora de morrer, fracote. O homem de rosto frio puxou o gatilho, liberando a bala. Assim que o fez, ele também usou uma de suas habilidades. Destruidor de paredes. Bang! O homem de rosto frio ouviu um grande estrondo, mas sua visão capturou toda a floresta e ele não conseguiu ver nenhuma bala voando em sua direção. Zwoosh! As pontas de suas orelhas se levantaram. Um barulho alto vinha de cima. Ele levantou a cabeça para ver o céu, e lá ele viu um meteoro descendo. Eu vejo agora. O homem de rosto frio gritou internamente. A bala não foi disparada contra mim, mas para o céu, e a bala se transformou em um meteoro. Como o peso do meteoro não permitiu que ele subisse, ele desce. Uau, isso é loucura. Zachari sorriu ao ver o meteoro mortal. Então,
Virou-se para olhar para Isaac e ficou surpreso ao vê-lo partir. Restaram apenas partículas em forma de estrela. Ele se virou para a árvore solitária e viu sua bala atravessando a árvore sem esforço. No entanto, ele não recebeu nenhuma notificação de ferir alguém. Por alguma razão, sua bala errou. Uma chuva de partículas estelares apareceu a alguma distância, escondida no meio de árvores altas. Isaac pousou no topo de um galho de árvore e apontou para o homem de cabelos frios, alheio à sua posição atual. Colocando o dedo no gatilho, ele imediatamente atirou. Bang! Onde? A expressão do homem de rosto frio começou a desmoronar. Ele se virou para o som alto e viu uma bala voando. Sem sequer respirar, ele pulou da árvore. Depois de pousar na árvore, ele se virou para a horda de árvores e começou a atirar. Bang, bang. Cada bala foi fundida com uma de suas habilidades. A primeira bala brilhou em carmesim radiante, Homing Bullet. A segunda bala começou a acelerar em velocidade, Speed Bullet. Tiro de Wright, versão humana. Isaac ficou parado e permitiu que as duas balas voassem através dele. Depois disso, sua habilidade acabou e o Homing Bullet de repente girou no ar e voou direto para ele. Os lábios do homem de rosto frio se abriram em um sorriso. Tiro de gelo, era congelante. Isaac exalou respirações frias, congelando o ar em temperaturas perigosas. Até mesmo a bala escaldante congelou no ar. Erguendo a arma, Isaac puxou o gatilho. Bang! O homem de rosto frio saltou para a segurança atrás de um monte de pedras. Assim que o fez, Isaac parou de atirar e sorriu. Você esqueceu algo muito importante. Isaac voltou-se para o céu. O meteoro flamejante desceu e pousou no topo da floresta. Borom! A terra tremeu, fazendo com que várias batalhas parassem no reino. Todos ficaram chocados quando o meteoro flamejante destruiu grande parte de uma das florestas. Meteoro flamejante. Poderia ser ele. Luna pensou enquanto lançava vários feitiços, envolvendo seus oponentes em trepadeiras de cor verde do pântano. A rainha Cecília observava do lado de fora, mastigando as sementes de comida inocentemente. Zachary sorriu com exibição ridícula. O meteoro apenas destruiu a floresta vizinha, mas o calor ainda viajou até eles. A destruição foi enorme. Uma grande cratera apareceu no chão e metade da montanha havia desaparecido. O homem de cabelos escuros parecia estar atordoado. Ele recebeu a notificação de que seu companheiro de equipe estava morto. O homem de rosto frio, que parecia incrivelmente forte, morto assim. Ei, vamos acabar com isso. Estou entediado. A voz entediada de Zachary soou atrás dele. Então, a visão do homem de cabelos escuros mudou para preto como breu, e das profundezas da escuridão, o rosto de uma bela e fria gigante apareceu. Como luzes bruxuleantes, o rosto aparecia e desaparecia. O homem de cabelos escuros gritou de horror e se transformou em pixels. Embora ele frequentemente induzisse medo nos outros. Agora, ele sentiu que era um verdadeiro medo. As mãos em forma de garra de Zachary desapareceram e seus olhos noturnos retornaram à sua forma opaca anterior. Pare de se esconder, Wright, Zachary disse enquanto jogava o cabelo para trás. Seus olhos sem emoção se voltaram para o topo da árvore, e lá, Isaac observou com uma carranca. Estranho. Isaac pulou da árvore e caiu no chão. Olhando para Zachary, ele perguntou, o que você fez com ele? De repente, ele gritou e desapareceu. Será um segredo. Zachary pescou de brincadeira, e então seu rosto abriu um sorriso. A tempestade de fogo se extinguiu lentamente, desaparecendo e deixando apenas um rastro de cinzas, árvores queimadas e colunas de fumaça. Uma após a outra, as tempestades de fogo começaram a desaparecer. Logo depois, o segundo evento terminou com camadas de destruição. A maior parte do reino estava queimada, uma espessa nuvem de fumaça cobrindo o céu como um cobertor de musgos cinza. Zachary e Isaac voltaram para a caverna para verificar o total de pontos. 5.656. Legal. Zachary levantou os polegares e limpou ligeiramente o vidro empoeirado. O relógio continuou correndo.
lenta e constantemente. Isaac desviou o olhar e saiu da caverna. Depois de caminhar pela floresta queimada, ele chegou ao pasto sem fim. A bela grama balançava ao vento, ainda inalterada. A fumaça, por outro lado, tornava a visão enevoada, resultando em uma aparência pouco atraente e grosseira para a cena. Não foi só ele que veio ver a destruição. Várias figuras saíram das florestas queimadas, seus rostos cobertos por um véu fino. Eles olharam em volta antes de voltar para as cavernas. Isaac pegou um punhado de cinzas e voltou para a caverna. Depois de se sentar na cama, ele espalhou as cinzas pelo chão, deixando-as penetrar nas pequenas fendas. Zachari descansou o queixo na palma da mão, observando Isaac em silêncio. Normalmente, seus olhos sem emoção escondiam seus verdadeiros pensamentos. No entanto, agora ele realmente se sentia confuso, e seus olhos mostravam isso. Homem estranho. Funeral para a floresta. Witch Online capítulo 565 A etapa final. Torneio da Cidade da Lua. O tempo passou devagar. O público estava em constante estado de ansiedade e nervosismo. O tempo até o último estágio parecia uma eternidade. Tic-tac, tic-tac. No entanto, sem muitas outras atividades no reino secreto, o último dia do segundo estágio logo chegou e as estações de notícias imediatamente noticiaram sobre isso. 5 dias atrás, quando Firestorm apareceu, mais jogadores morreram e revelaram suas experiências. O público sentiu vontade de roer as unhas ao saber que algo tão interessante havia acontecido. Assim que chegou o último dia, as emissoras de notícias só falaram sobre a última etapa. Houve jogadores que tentaram entrar em Muon City. No entanto, todos os portais foram bloqueados, impossibilitando a viagem até lá. Mesmo com pérolas de teletransporte, a Cidade da Lua havia entrado na fase final dos preparativos. Os trabalhadores residentes começaram a construir a majestosa arena há uma semana, e ela estava quase completa. Era maior e mais alto que o Coliseu de Stronglord. Nas mãos dos humanos, levaria anos, talvez décadas, para completá-lo. Mas os inumanos fizeram isso em uma semana, com a ajuda de deusas e deuses. A Arena dos Campeões ficava no meio de Muon City, a uma curta distância das paredes que tocavam os céus. Eles decoraram as ruas com luzes e enfeites chamativos. Houve um sentimento de festival adequado, tornando ambos os inumanos, deusas e deuses agradáveis com o que realizaram. As barracas de beira de estrada vendiam comidas sofisticadas e lanches saborosos, e havia diferentes mercados vendendo todo tipo de comida e equipamentos exóticos. A Arena dos Campeões era tão alta que alguém poderia acreditar que, de pé no ponto mais alto, quase poderia tocar o céu. Foi realmente uma visão maravilhosa. No momento, uma reunião estava acontecendo na área do Salão da Arena dos Campeões, situada perto dos jogadores e dos aposentos humanos da nova geração. A deusa Selene, Artemis e Kione sentaram-se ao redor de uma mesa redonda, e a TV montada na parede mostrava o segundo palco. As colunas de fumaça ainda não haviam desaparecido. Seus lindos rostos mostravam claro interesse, mas Selene parecia duvidosa. Sediar este torneio é uma boa ideia. Ela perguntou a seus 2 amigos. Os demônios já estão à espreita em nosso quintal. Acho que devemos nos concentrar neles, e não no entretenimento. Os deuses precisam ver a força atual dos humanos. Artemis disse com sua voz melodiosa, como a voz de um anjo. Se eles não estiverem felizes com seu progresso atual, os deuses podem abrir os portões da dimensão Spawn, liberando todos os tipos de bestas infernais. Isso seria loucura. Selene disse com um tom de preocupação. Todos estariam em perigo. Sim, mas tornar os jogadores mais fortes é a principal prioridade, Artemis disse com um tom ligeiramente grave. Não, a prioridade é manter todos seguros. Kione abriu seus lindos olhos. Esse era o ponto. Torne os jogadores fortes para que os humanos da nova geração e os humanos da 4ª temporada fiquem a salvo das ameaças sobrenaturais. Talvez o medo tenha se infiltrado nos corações dos deuses. Artemis murmurou silenciosamente. Sua existência imortal está em perigo,
E alguns deles não se importam se os humanos viveriam ou morreriam. Só temos que rezar para que os jogadores sejam mais fortes do que o esperado, disse Selene. Rezar para quem? Kione perguntou com seu tom frio de sempre. Selene e Artemis sorriram fracamente. Os últimos dias no Reino Secreto foram chatos. O terceiro evento nunca aconteceu e parecia que eles estavam esperando por algo. Todos tinham um sentimento em seus corações de que algo iria acontecer. No entanto, o tempo começou a chegar ao fim, deixando todos surpresos. Era realmente isso. A segunda etapa terminaria assim? Suas respostas foram respondidas quando o relógio bateu 0 e o segundo estágio terminou. Ding ding, parabéns, jogadores e humanos da nova geração. Top 50 duplas aprovadas. Classificações: 1. Reicherchus e Ladino L, 17.656 pontos. 2. Lodi Calzeridion, 15.455 pontos. 3. Lord Mori Colossus, 15.242 pontos. 4. Nietzsche King Cecilia, 15.111 pontos. 5. Rainha Elise País das Maravilhas, 15.000 pontos. 6. King Arauni Princesa Art, 14.999 pontos. 11. Rei Clausinir, 12.340 pontos. 14. Rainha Diana e Polo Norte, 11.456 pontos. 19. Daxi de Perzou, 10.984 pontos. 29. Dart e Temperamento, 10.310 pontos. 30. Delord Dead, 10.305 pontos. 34. Urait Zachari, 10.200 pontos. 35. Rei Michael e Rei Jonathan, 10.195 pontos. Após as classificações reveladas, os flashes de luz envolveram todas as cavernas. Todas as duplas que passaram da segunda fase desapareceram e viajaram por inúmeros reinos até chegar na Cidade da Lua. Isaac caiu e pousou em cima de uma cama imensamente macia como se estivesse deitado em um marshmallow. A sala atual parecia aconchegante, com uma vista perfeita da Cidade da Lua e espaço suficiente para se movimentar. Havia um guarda-roupa sofisticado esculpido com artesanato requintado e um banheiro com banheiro e vaso sanitário. Isso é. Isaac viu a bela paisagem, fazendo-o lembrar de Moon City. Os edifícios pareciam bonitos, mas não excessivamente grandes. No entanto, ele sabia quão grandes os interiores realmente eram. Depois de caminhar até a janela, ele viu os operários terminando a construção da Arena dos Campeões. Seus rostos estavam empoeirados e as roupas levemente sujas, mas havia sorrisos em seus rostos. Depois de terminar os degraus da frente, eles construíram mais uma coisa, uma estátua na entrada. A estátua causou um terror arrepiante no rosto de Isaac. A estátua parecia ser uma giganta com um rosto frio e bonito. Suas características corporais eram impressionantes e inspiradoras. As palavras gravadas na estátua diziam Nix, a deusa primordial da noite. Isaac fechou a janela com as cortinas compridas e a sensação de terror foi se desvanecendo lentamente. Noite. Noite. Uma carranca surgiu em sua testa, fazendo-o se lembrar de Zachari e da estranha imagem da gigante. Ele sentiu que eles estavam de alguma forma conectados. Talvez isso tivesse algo a ver com o segredo de Zachari. Isaac deu outra olhada na sala e parecia que ele havia entrado em outro universo. A diferença entre uma sala de caverna tosca e esta era de mundos à parte. Depois de passar pela cama, Isaac tentou abrir a porta, e ela se abriu com facilidade. O corredor entrou em sua visão e várias vozes familiares vieram do final do corredor. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.